E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, só que hoje não é vídeo de DIY. Gente, esse vídeo é muito especial. Eu enrolei muito pra gravar esse vídeo. Demorei, pensei, orei, fugi. Mas eu estou aqui. Primeiramente, esse vídeo é uma homenagem aos 10 mil inscritos que a gente tá aqui no canal. A todos vocês que se inscreveram aqui no canal, que estão fazendo parte assim dessa família, que tá fazendo com que o canal cresça, compartilham ideias, comentam, que elogiam também. Gente, muito obrigada, tá? Eu recebo muitos elogios do meu cabelo, principalmente. Obrigada, gente. Pra homenagear, não vai ter bolinho, gente, porque, sabe, tipo, aquela correria e tal, não deu tempo de fazer um bolinho com as velhinhas de 10 mil inscritos, mas eu vou fazer nos próximos, com certeza. Mas é que hoje eu queria muito fazer esse vídeo pra vocês, porque é uma forma de eu falar um pouquinho da minha vida e do meu testemunho, em homenagem, né, a esses 10 mil inscritos, e também agradecimento a Deus, claro, porque é o meu trabalho, é o que eu amo fazer. Então eu decidi contar o meu testemunho. Tem algumas pessoas que já sabem, que são inscritos aqui no canal, que conhecem a minha história, me conhecem pessoalmente, e também já leram o meu blog. E pra quem não sabe, eu sou cristã, desde que eu me conheço por gente, minha família toda meus pais, meus avós. Eu não tive nem pra onde fugir. Não que eu quisesse fugir, tá, gente? É que é a minha família toda, assim, praticamente. Inclusive também até a do meu esposo. Eu nasci no berço evangélico, mas o fato de nascer no berço evangélico não faz com que a gente seja cristão, né? Que a gente creia em Deus, ou que a gente tenha uma experiência com Deus, né? Mas eu acho que, no meu caso, já nasci tendo que ter uma experiência. Eu tenho esse testemunho lá no meu blog. Teve pessoas que pediu pra me gravar falando do testemunho, porque não é todo mundo que tem o hábito de ler o blog, de acessar blog e ler. Tem gente que prefere mais assistir o vídeo, ouvir. E aí eu decidi gravar também contando o testemunho, que é o mesmo que tá lá no blog. Eu tenho uma tag lá no blog que chama Os Milagres da Minha Vida, e eu conto vários testemunhos, gente, que eu fiz muitas coisas na minha vida. Graças a Deus, né? Todas elas foram um ensinamento para mim, que Deus me fez passar, algumas não por permissão dele, mas sim por escolhas minhas. Com certeza eu aprendi muita coisa. O meu canal, esse trabalho que Deus me deu, não é apenas para mim, tipo, fazer aquilo que eu mais amo, que é a decoração, que envolve, sabe, nosso dia a dia em casa, decorar um cantinho ali, mudar um pouquinho a nossa rotina, que é o que eu amo, assim, mas o que eu mais amo também é Deus, é Cristo, viver no reino, adorar ele é a minha vida, então eu tô aqui por causa dele, esse canal existe por causa dele. Nada mais justo do que eu contar pra vocês um pouquinho do que ele já fez na minha vida. Eu primeiramente vou contar dos meus testemunhos. Eu vou tentar não me prolongar muito, eu vou tentar resumir um pouco, mas os detalhes assim tem lá no blog também, se você quiser ler. Quando eu tinha 4 anos, eu tinha um costume muito de ficar chupando o nariz, assim, né? Fazia muito isso no nariz. E isso acontecia muito frequentemente, assim. E pra muita gente isso é considerado normal, né? Você ficar... Eu fazia muito isso, né, quando eu era pequena. Só que meus pais, eles começaram a achar isso muito estranho, assim. Eles ficavam vendo que, até às vezes na hora de dormir, eu ficava fazendo isso no meu nariz. E aí meu pai fez um teste uma vez comigo. Ele colocou o dedo assim no meu nariz. Não, né, gente? Nada nojento. Ele colocou assim, o dedo assim no meu nariz. Pediu pra mim assoar o nariz, né, e respirar. E aí ele percebeu que eu conseguia respirar só de um lado do nariz. E o outro vivia escorrendo. Escorrendo sempre. Meus pais, né, repararam isso e imediatamente já me levaram pro hospital, né, pra fazer exames, pra saber o que era e tudo mais. Algumas coisas que eu vou contar pra vocês foram coisas que eles me falaram, porque eu não lembro de tudo, assim. Eu lembro só de algumas coisas, eu tenho uns flashes, assim, sabe? E aí eles me levaram pro hospital e os médicos falaram assim, fizeram todos os exames, né, claro. E eles me falaram que o meu problema era um caso mais sério do que eles poderiam imaginar. A princípio, todos achavam que era uma carne esponjosa, mas não era. Aí, através dos exames, eles viram que eu tinha um osso atravessado aqui, assim, um osso aqui. Ou seja, tinha nascido um osso a mais.
que tampava, assim, esse lado do meu nariz, tampava a minha respiração. E isso estava prejudicando todo o meu desenvolvimento respiratório. E aí eles falaram que eu tinha que fazer uma operação, uma cirurgia, que era de muito risco, e seria a primeira vez que eles iriam fazer essa operação. Né, que eles nunca tinham feito, que eles nunca tinham visto um caso assim. Então eu meio que ia ser uma cobaia pra eles, né? Aí eles falaram com meus pais, né, que eu tinha que fazer essa operação. Se eu não me engano, eles tiveram que esperar um tempo, não sei, eu não me lembro, eu tenho que perguntar isso pra minha mãe, gente. Minha mãe sabe todos os detalhes. Pelo que eu me lembro, parece que eles tiveram que esperar um ano, mais ou menos assim, alguma coisa pra poder. Porque eu era muito pequena, e eles tinham que esperar desenvolver um pouco mais pra poder fazer essa operação. Enfim, aí chegou o dia, né, de eu operar. Um detalhe que os médicos falaram pros meus pais, que deixaram eles bem desesperados, assim, é que eu tinha que fazer essa operação. Eu não podia permanecer com aquele osso ali porque eu ia ter sequelas graves quando eu chegasse à minha forma adulta, né? Conforme eu fosse crescendo. Eles ficaram no desespero, né? E tudo. Meus pais, né, já eram cristãos e minha mãe, aquela mulher de oração. Sabe aquelas irmãs do coque? Fervorosas. A minha mãe é dessas, né? E eles já começaram a orar pela minha vida e tudo mais. Claro que aquilo que o homem pode fazer, a gente tem que fazer, né? Deus, ele entra naquilo que praticamente o homem desengana, né, a gente. Quando o homem fala assim, pronto, fiz o que eu podia fazer, ele entra pra operar o milagre dele. Todos achavam que ia ser algo muito rápido, né, apesar do desespero. Então eles oraram. Chegamos no dia, né, da cirurgia, eu com 4 anos, eu lembro de algumas cenas, gente, eu não lembro de tudo, eu era muito pequena, então eu tenho algumas memórias, assim, que eu me recordo, e a primeira coisa que eu me lembro de quando a gente chegou naquele hospital foi no Hospital Pérola Bright. E eu me lembro de que quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa cama, né? Tipo uma maca. E eu estava deitada. E eu lembro que a gente estava num elevador muito grande. E a minha mãe estava do meu lado. E um homem vestido de branco estava do outro lado, que era provavelmente um enfermeiro, médico. E aí eu lembro que minha mãe estava segurando minha mão, assim. E eu falava pra minha mãe assim, pequenininha. Eu falava assim: mamãe, a senhora vai ficar comigo? A senhora vai comigo, né, mamãe? A senhora vai comigo? E ela falava assim, não, eu vou, filha, eu vou com você. Não se preocupe, eu vou estar lá com você. E aí eu, tipo, com muito medo, eu me lembro que eu tava tremendo, não sabia, não entendia direito o que tava acontecendo. Na hora que o elevador abriu, a minha mãe, ela soltou minha mão, assim, e ela teve que se distanciar de mim. E nesse momento, eu comecei a chorar, a berrar, entrar em desespero. E aí o médico me segurava, assim, na cama. Eu me lembro que eu me debatia, né? Porque eu queria minha mãe perto de mim. Eu me lembro que eles me seguraram, assim, na cama e eles colocaram um tubo, assim, no meu rosto. Que tampava meu nariz e minha boca. Quando eles colocaram esse tubo, as coisas começaram a escurecer, assim, isso eu me lembro, assim, muito, assim, porque acho que foi uma coisa tão traumática que não saiu da minha memória. Fui sentindo um sono, eu, tipo, apaguei. Dali, eu não lembro de mais nada, assim, da cirurgia lá, lógico, acredito que deve ter sido, assim, alguma anestesia geral que eles me deram, né, e a partir daí, o que eu vou contar pra vocês foi o que minha família me relatou, que todos presenciaram, viram e que estavam acompanhando a minha situação. A cirurgia ela começou da seguinte forma: os médicos tiveram que deslocar a minha mandíbula. Eles tiveram que abrir um buraco e através desse buraco, eu não sei como, né? Acho que nesses momentos assim, né, de operação da cirurgia, eles não deixam, né, os familiares verem. Então é basicamente o que os médicos contaram, né, pra gente. Então eles abriram o buraco no céu da minha boca e cortaram o osso. Até aí tudo bem, deu tudo certo. Eles cortaram o osso, conseguiram tirar aquilo que estava tampando minha respiração. Deu tudo ok, eles começaram a fechar o buraco. O problema foi para fechar o buraco, gente. Eles costuravam o buraco, só que o buraco abria de novo. Acho que por ser uma região muito, né, mole, assim, e úmida, né, eu acredito que alguma coisa deve ter dado errado, enfim. E aí eles costuraram de novo e abriu de novo. Costuraram, abriu de novo. Pelo que eles me contaram, parece que eles tentaram costurar umas 5 vezes. E essas 5 vezes abriu. Pelo que eu sei, por não ter tido sucesso, né, nisso, eu fiquei internada por muito tempo, meio que em estado vegetativo, assim, né? A cirurgia ela tinha dado certo só numa etapa. Na outra não, que seria fechar o buraco. Eu me lembro de ver o meu pai dando um murro na parede
do quarto e ele tava muito nervoso e eu me lembro de ter visto ele dando um burro na parede. E uma outra cena que eu me lembro foi de ver a minha mãe lá encostada no elevador. Tinha umas janelas na minha frente, do meu lado direito tinha uma porta. E nessa porta tinha um corredor e tinha um elevador assim perto. E eu me lembro de ver a minha mãe ali encostada e ela encostou a cabeça assim na parede. Eu lembro de ver ela chorando muito. E eu toda praticamente entubada ali, eu acho que eu tava... Não sei se eu tava entubado, não. Acredito que não. Eu acho que eu tava com... Eu lembro de estar com soro, assim, em mim. E uma coisa que eu sei é que eu não conseguia me alimentar, né? Pela boca, porque tava com um buraco. Então era pelo nariz. Tinha um cano, né? Assim, no meu nariz. Até que chegou o dia em que os médicos chegaram nos meus pais pra conversar. Pra falar da situação, né? E aí eles falaram pros meus pais que não tinha mais o que eles fazerem. Que eles já tinham tentado de tudo e que eu teria poucas chances de sobreviver. Eles falaram assim que, né, o buraco não fechava de jeito nenhum, ou seja, foi sem sucesso, né? E aí eles falaram que se eu sobrevivesse, que se eu conseguisse viver, que eu ia ter grandes sequelas. Eu iria desenvolver só um lado do meu pulmão e que eu ia perder o meu paladar e o meu olfato. E que por eu desenvolver só um lado, eu ia acabar andando de cadeira de rodas, né? E aí meu pai, né, um desespero, pegou o médico pelo colarinho, assim, e ficou culpando eles, né? Tipo, falando pra eles assim: vocês que deixaram a minha filha desse jeito! Vocês que deixaram ela assim, não sei o quê! Meu pai desesperado, né? Lógico, dá pra entender, né? Perfeitamente. Então, a minha mãe, ela tomou uma atitude muito corajosa, que eu digo, assim, sabe? No desespero, assim, ela foi pra um canto, né? Perto do quarto. E aí ela colocou de novo, né? A testa na parede. E ela orou e falou assim: não foi o Senhor que me deu ela? O Senhor disse que ia me dar ela linda, perfeita e saudável. E aí agora ela vai ter que ficar numa cadeira de rodas sofrendo ou então vegetando em cima de uma cama? Não, eu não quero. O Senhor disse que ia me dar ela perfeita e saudável. Então eu quero ela assim, porque se não for assim, é melhor que o Senhor leve. Foi isso que minha mãe falou pra Deus. Hoje eu penso, sabe, nesse momento que minha mãe teve com Deus, assim, e eu acho, assim, uma coisa extraordinária. Eu acho bonito, lindo, corajoso, mas ao mesmo tempo, assim, foi um desespero que minha mãe teve, mas ela creu naquilo que Deus prometeu pra ela. E ela não aceitava aquela situação. Ela não queria aceitar que eu fosse viver vegetando em cima de uma cama ou numa cadeira de roda. Deus prometeu a ela que ela ia ter uma filha perfeita, saudável, que ia adorar o nome dele. Então ela não aceitou aquilo que os médicos falaram pra eles. Ela não recebeu aquela palavra, aquela sentença. Então ela creu naquilo que Deus falou. Então, meus pais, eles foram até os médicos e falaram pra eles que eles não queriam mais que eles tocassem em mim. Minha mãe, ela falou assim que todos os médicos eram japoneses, né? E aí ela falou pra eles assim que não queria mais que eles tocassem em mim, que eles iam me levar pra casa. Então, meus pais, eles tiveram que assinar um termo, né, de responsabilidade, e os médicos falaram assim pra ela: bom, pode levar ela pra casa, pra ela morrer em casa ou viver no estado vegetativo que ela está em casa. E aí, quando os médicos falaram isso, a minha mãe disse pra eles assim: não, Deus vai curar ela. Deus vai curar a minha filha e eu vou trazer ela aqui de volta pra mostrar pra vocês. E aí eles falaram assim pra ela: só um milagre mesmo pra curar ela. E aí nós fomos pra casa. Eu me lembro que eu ficava no meu berço, né, praticamente 24 horas por dia. Vivia deitada. Eu tava vegetando praticamente, né? Minha mãe disse que me alimentava por uma sonda, não pela boca. E o buraco que estava no céu da minha boca, ele começou a apodrecer. Ela disse que ele cada vez abria mais, apodrecia. E ela falou assim que fedia, sabe? Tipo carne podre. Ela falou assim que o buraco era tão grande que dava pra ver o osso daqui de trás. Aqui assim. Dava pra ver todo assim do fundo, né? Eu não consigo imaginar essa cena. E eu me lembro que nós congregávamos numa igreja, né? Na Assembleia de Deus, perto da nossa casa, e o pastor da nossa igreja, que é o pastor Lauro, até hoje eu conheço, ele todo domingo, ele ia lá após o culto e orava por mim. Toda a igreja clamava, né, pela minha cura. Até que começaram a notar uma diferença. Eles começaram a perceber que o buraco do céu da minha boca começou a criar uma carne nova, como se fosse aquela carne de bebê mesmo, sabe? Aquele céu da boca de bebê, bem rosado, assim. Começou a crescer, o buraco começou a fechar, até que ficou só um buraquinho do tamanho de um grão de arroz. Eu já comecei a ficar bem, eu já comecei a comer pela boca, eu comecei a sentir cheiro, a sentir gosto, e comecei a andar normalmente. Comecei a
a me desenvolver normal. Nisso eu lembro, minha mãe disse assim que Deus usou um profeta, né? Uma pessoa chegou nela na igreja, que nem conhecia, e falou para ela assim: olha, Deus deixou esse sinal no céu da boca dela, que é esse pequeno buraco, como uma prova do que ele fez, porque muitos não iriam acreditar. E foi isso que aconteceu. Eu tenho esse buraquinho até hoje no meu céu da boca. É até engraçado, gente, que eu já fui hoje em médicos, né? Eu já fui em otorrino fazer alguns exames e eu fui falar do meu nariz, né? Que eu tava com o nariz entupido, não sei o que lá e tudo mais. E aí eu lembro que o médico, ele pediu pra mim abrir minha boca. Aí ele colocou o negócio na minha boca assim, ele olhou e ficou assim, olhando. E daqui a pouco ele chama um médico, chamou um outro, um amigo dele. Gente, eu sei que apareceram 4 médicos na minha frente, todos olhando pra dentro da minha boca. E aí eles olhavam pro meu nariz também, colocavam um negocinho aqui no meu nariz, olhavam, e aí eles conversavam entre eles. Eles falavam assim: doutor, fulano, olha aqui, dá uma olhada aqui. E olhavam, e eu lá assim. Eu tipo, nossa, gente, tá tudo bem aí na minha boca? Tipo, sei lá, eu acho que foi uma novidade pra eles, assim. Eu não sei até hoje o que foi, porque ele só disse que eu tinha uma perfuração, né, que grande, mas que não me afetava em nada. Perguntou se eu respirava muito bem, eu respirava e respiro até hoje, muito bem, graças a Deus. É muito engraçado quando eu lembro disso. E voltando, né, quando eu fui curada, todo mundo, né, a igreja inteira glorificou a Deus. Glória a Deus, ela foi curada e não sei o que e tudo mais. Aleluia, meu, sou muito grata a Deus. Obrigada, Jesus, por isso. E aí, lógico, né, gente, que a minha mãe, ela fez o que ela prometeu pros médicos. O que vocês acham? Ela me levou de volta lá pro hospital. E aí ela me levou lá, chamou os médicos e ela falou assim que eles ficaram tão admirados com a situação que eles me colocaram sentado numa cadeira, né, no meio da sala. Aí todos os médicos da equipe ficaram em volta de mim, assim, fizeram um círculo e ficaram me analisando. Ficaram me analisando desse jeito. E eles falavam entre eles: nossa, mas não é possível. Como que isso pode acontecer? Não tinha jeito, não tinha o que fazer. Ficavam questionando. Eles só não tocaram em mim, porque minha mãe, Deus havia falado para ela que não era para permitir mais que eles tocassem, porque agora o trabalhar era dele. Então, tipo, eles não tocaram mais. E aí, minha mãe disse que eles falavam entre eles assim, realmente. Falavam para ela, né? Realmente, a senhora tem razão. Foi Deus quem fez o milagre dessa menina. Foi Deus quem a operou, que curou. Então eles admitiram isso, porque eles entendiam do assunto, eles entendiam até onde o homem podia chegar. Mas Deus fez o que eles não podiam fazer, que foi me curar, que foi me tirar daquele estado vegetativo, que foi fechar a minha boca de novo, que foi me dar uma carne nova. E graças a Deus, né, glória a Deus, eles glorificaram a Deus por isso. Então esse foi meu testemunho, primeira situação difícil que eu passei, assim. E o que eu tenho a dizer pra vocês é que, assim, quando você se torna filho de Deus, quando você decide segui-lo, amá-lo, adorá-lo, quando você decide crer que Jesus Cristo morreu por você, quando você decide acreditar na cruz, você entra numa dimensão chamada Reino de Deus. E quando você entra nessa dimensão, você não somente herda as bênçãos dele, que ele conquistou para você lá na cruz, como você também acaba adquirindo inimigo. E o maior inimigo de Deus é Satanás. A partir do momento em que você acredita nisso, na cruz, o porquê que Jesus morreu por você lá, o inimigo ele vai tentar de tudo para fazer com que você deixe de acreditar, para que você não tenha autoridade nenhuma em receber aquilo que Jesus conquistou por você lá na cruz. Porque lá na cruz, Jesus, ele levou sobre ele as nossas enfermidades. Então é óbvio que ele não tem prazer nenhum em ver ninguém doente. Ele levou já todas as nossas enfermidades. Apesar de
ter esse inimigo das nossas almas, que é o diabo, a gente não tem que ter medo nem dúvidas mais, porque a gente crê em Jesus Cristo, porque a gente crê nele, a gente crê nessas bênçãos, em tudo que ele conquistou para nós. E a partir do momento que você acredita, você declara isso para sua vida. Então você tem apenas fé e existe uma paz que você tem, mesmo diante das dificuldades, porque dificuldades todos nós vamos passar, mas a maneira como você vai lidar com as dificuldades é que te diferencia. Eu vou até ler para vocês um versículo. A palavra de Deus diz assim, quer ver? Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, fala assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É impossível você não ter fé e não crer nele quando você entende isso aqui, quando você entende essa palavra, quando você entende o porquê da cruz. A minha mãe, diante daquela situação, ela creu naquilo que Jesus já tinha conquistado para nós, já conquistou, que foi a cura. Ele já tinha me curado. Ela só precisava crer e declarar aquilo para ela, e declarar aquilo para minha vida. Ela não aceitou a sentença que os médicos deram para ela, porque a última palavra vem de Deus. A última resposta vem dele. Ele já disse que somos curados. Então, se ele disse, eu tô curada. Eu só preciso crer e declarar, porque ele é a vida que cura e restaura. Hoje, gente, então hoje eu falo mais que a boca. Você viu que coisa, menina? Não, assim não. Olha, vem aqui, vamos conversar. Eu canto. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Eu grito. Pulo. Eu adoro comer. Eu tenho um paladar, eu tenho olfato. E é até algo que eu coloquei também lá no blog. Eu sempre, desde a minha adolescência inteira, praticamente, eu pratiquei esportes. Eu fazia ginástica olímpica, fazia balé. E algo que pelos médicos eu não ia conseguir fazer nunca, né? Eu não ia poder cantar. Eu não ia poder gritar, não ia poder pular, não ia poder comer direito, não ia sentir paladar, não ia sentir olfato. E hoje eu faço tudo isso e falo até demais. Como até demais. Todo mundo fala isso. Eu tenho amigos hoje que falam que, meu Deus, a Lady, quando vê comida, sério, gente, eu como muito. Eu não engordo de ruim. Então, hoje eu louvo a ele, eu adoro ele, eu tenho prazer em louvar ele. É o que eu mais gosto de fazer na igreja, cantar, louvar. Então eu creio que isso que aconteceu na minha vida, esse milagre que ele fez na minha vida, não foi em vão. Teve um propósito. Esse propósito é para que eu adore ele e para que eu fale dele para quem eu puder, para que eu fale desse amor. E com certeza deve ter algum propósito a mais que talvez eu ainda vá saber, porque conhecer a Deus é uma coisa assim diária, que a gente faz todos os dias. Não tem como ninguém dizer assim, eu sei tudo de Deus. Não, ninguém sabe tudo de Deus. Até porque nem tudo é nos revelado. Mas buscar, você ter uma intimidade com ele, isso é uma coisa constante, é todos os dias. E eu tenho prazer nisso, não pelo milagre que ele fez em mim, mas porque ele é Deus, porque eu creio na cruz, porque eu sei que ele morreu por mim, por nós, sei que ele perdoou nossos pecados. Então, eu no dia bom e no dia mau, eu vou crer nele. E é isso que eu tenho pra passar pra vocês. Estão ouvindo o barulhinho da chuva, né, gente? É um barulhinho até gostoso, né? Então é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Quis contar um pouquinho do meu testemunho. Era o que eu tava querendo fazer, mas não tava tendo muita coragem de fazer isso aqui no canal. Mas eu quero usar também o meu trabalho, né, para contar um pouquinho de Deus, da minha vida, enfim. Não vou deixar de fazer os vídeos que eu gosto, que é de decoração, que é de DIY, eu vou mostrar pra vocês, reciclagem, tudo. Gente, eu vivo numa constante reforma aqui nessa casa.
Então eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que esse testemunho tenha edificado sua vida de alguma forma. Comente o que você achou. Muito obrigada pelos 10 mil inscritos. Gente, muito obrigada mesmo. Para mim, vocês são uma família aqui. Então, essa foi a forma que eu tive de comemorar esses 10 mil inscritos. Vamos ter outros vídeos assim também. Sempre que eu, sei lá, sentir de falar alguma coisa para vocês, eu vou falar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like se você curtiu. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e divulga, gente, esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, porque pode edificar outras pessoas. Se você tem uma amiga, um amigo, uma prima, um primo, uma mãe, uma tia, um irmão que, sei lá, precisa ouvir um pouquinho sobre Deus, sobre o milagre, crer nele, sabe? Se alguém tá passando por alguma situação de enfermidade, de doença, compartilhe esse vídeo. Para mim pode ser, para muitas pessoas pode ser algo muito simples, assim, tipo, nossa, grande coisa, aquilo, né? Mas para mim foi muita coisa. Para mim é um grande milagre, assim, na minha vida, porque Deus, ele trabalha também na simplicidade, ele trabalha naquilo que é pequeno, naquilo que, às vezes, para muitas pessoas é fútil, mas para nós não. E é assim, Deus, ele ama todos os nossos detalhes, ele gosta de cuidar dos detalhes da nossa vida. Então, gente, um beijo. Eu espero vocês até o próximo vídeo. Gente, eu adoro cuscuz. Uma coisa melhor do que cuscuz? Eu amo cuscuz. Amo, amo, amo. Amo, amo. Amo muito. Quero beber. Cuscuzinho.